Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cria News, aquela sua dose de atualização diária sobre o mercado cripto. E quando a gente verifica aqui a variação dos ativos nas últimas 24 horas, a gente percebe que o mercado vem dando uma corrigida, apenas NS, performando bem, inclusive acima de 10%. A gente vê uma correção muito grande em Dog with Hat, Popcat, Bonk, Mog. Então as meme coins ou são sell ou são lá embaixo, ou performam muito bem ou corrigem realmente muito forte. Agora vamos ver o que interessa aqui quando a gente vem para o influxo por meio dos ETFs de Bitcoins. A gente percebe que no dia de ontem talvez tenha sido o maior influxo diário dos últimos meses. Assim, claro que não comparado ao início de negociação do ETF Spot de Bitcoin, porque tinha uma grande demanda reprimida, mas eu não me recordo um dia que a gente teve acima de 7 mil Bitcoins nas últimas semanas, nos últimos meses, por exemplo, tá? Inclusive, grande parte, não, a maior parte, a maioria, maior até do que o influxo líquido, veio da BlackRock, que é simplesmente a maior gestora do mundo, que abocanhou no dia de ontem 7.789 bitcoins. Só que a gente teve saída de alguns fundos e o total líquido ficou em 7.163 bitcoins. Então vamos fazer uma continha rápida aqui de padeiro. Se a gente pegar aqui o valor do influxo de ontem, tá? Não vou botar nem o da BlackRock, vou botar o influxo total, o influxo líquido, vezes 65 mil dólares, que é o preço médio que o Bitcoin está sendo negociado. Vamos lá. Isso aqui vai dar pra gente um influxo de 465 milhões. Então quase meio bilhões de dólares em um único dia entrou por meio desses fundos de investimentos em Bitcoins. Perfeito, pessoal? E quando a gente vem para o nosso mapa de liquidez aqui, eu vou falar um pouco do Bitcoin, mas eu quero chegar hoje mesmo no Ethereum, porque como vocês sabem, hoje nós temos o início das negociações do ETF Spot de Ethereum, tá, pessoal? Perdão se tiver algum barulho aqui, eu tô na casa da minha sogra, tem barulho de moto, carro passando. Mas o importante é a gente meter marcha para cima. Inclusive eu tô aqui no Rio, quem tiver no Rio, for no Blockchain Rio, dá um salve aí pra gente se encontrar lá, trocar uma resenha, tá bom, pessoal? Quando a gente olha o mapa de liquidez aqui do Bitcoin, que a gente costuma olhar frequentemente, a gente vê que a gente tem uma grande zona de liquidez aqui, ó. Vamos ver nos 65, abaixo dos 66 mil dólares, tá, pessoal? Nos 65, percebam que o preço do Bitcoin tá inclusive acima de 66, então meio bi de dólares, tá? Mas a gente tem uma grande zona aqui, ó, na casa dos 65,5 para ser buscada, uma grande zona de liquidez. Só que a gente tem uma zona gigantesca aqui nos 70 mil dólares também, tá? Se a gente chegar aqui nos 70 mil dólares, a gente vai liquidar muitos shorts, tá, pessoal? Então a gente percebe que aqui, ó, dos 68 aos 70 mil dólares, 69.700, a gente tem uma zona de liquidez realmente muito grande. Então, essa semana nós temos alguns catalisadores que podem fazer com que o mercado faça esse movimento aqui, ó, para liquidar os longs e depois ele venha liquidando os shorts, igual a gente viu aqui atrás. Talvez a gente veja o mesmo movimento. Então a gente tem os dados do PCE, que vai dizer muito com relação ao corte na taxa de juros americana, tá? Inflação e tudo mais. A gente tem o Bitcoin Conspiracy, que tem o Donald Trump já confirmado para palestrar. Existe uma especulação que Elon Musk vai aparecer lá também. Tem o Michael Saylor, da MicroStrategy. Então são grandes nomes que estão girando em torno do Bitcoin no momento, que podem hypar, ainda mais se Donald Trump vir com a narrativa de colocar o Bitcoin como uma reserva estratégica dos Estados Unidos. Isso aí pode sim fazer o mercado ficar extremamente otimista. Alinhado com bons dados do PCE, a gente pode sim ver o mercado liquidando os longs para depois vim pegando aí todo mundo para cima, batendo na casa dos 70, 72 mil dólares. Eu não me surpreenderia se isso acontecesse ao longo dessa semana, perfeito? Mas como a gente sabe, o mercado é muito movido a expectativa e narrativa. Então notícias ruins também podem fazer a gente vir buscar essas zonas aqui abaixo, perfeito, pessoal? Mas o que eu queria mostrar para vocês mesmo é o Ethereum, porque o Ethereum é o cara da semana. Vamos mudar aqui para o Ethereum, tá? Percebam como o Ethereum tá aqui nessa faixa de, vamos lá, 3.500 a 3.300, 3.600. Então ele chegou aqui, ó, a liquidar bastante gente, batendo, deixa eu ver aqui onde ele bateu, nos 3.540 dólares. Ele tem uma faixa muito boa de liquidez aqui nos 3.600 dólares. Então se ele vir buscar aqui, ele vai liquidar mais de 200, 300 milhões de dólares. Aqui então tem uma zona muito forte, ó, nos 3.568, então a gente tem uma zona forte entre 3.500 e 3.600 e a gente tem uma zona forte aqui embaixo também, tá? Nos 3.400 até os 3.350, nessa faixa entre 3.350 e 3.400. Então, pode ser que com o advento agora do ETF de Ethereum, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente venha buscar essa zona aqui embaixo, tá? Abaixo dos 3.400, na faixa dos 3.300, para depois a gente engatar uma pernada de alta. Agora vamos os fatores que podem levar tudo isso a acontecer, tá bom, pessoal? Então quando a gente vem aqui, ó, a gente percebe, eu vou até traduzir para ficar mais fácil,
que a BlackRock, como eu falei para vocês anteriormente, é a maior gestora do mundo, né? Agora ela possui 10,6 trilhões de dólares sob gestão. Ela também vai lançar o seu fundo de ETF, né? O seu fundo de investimento em Ethereum à vista. E qual que é a parada aqui? A gente tem Larry Fink, que é talvez a pessoa mais influente nesse mundo econômico, que é o CEO da BlackRock, que está começando a falar abertamente de Bitcoin, falou que se arrependeu, que estudou Bitcoin, agora entende que ele viu o Bitcoin como ouro digital, e agora a BlackRock acabou de fazer um comunicado, né? Soltou um comunicado onde eles dizem: o apelo do Ethereum está em sua natureza descentralizada e seu potencial para impulsionar a transformação digital em finanças e outros setores. Por quê, pessoal? Porque eles não ganham com o Ethereum subindo ou o Ethereum descendo. Claro que quando os preços dos ativos estão subindo, existe muito mais demanda, né? Que é muito mais fácil de comprar o que está subindo. Mas eles ganham com taxa de negociação. Então esses caras vão para televisão, vão para TV aberta, Google Ads, Facebook Ads, vão chilar isso aqui até a tampa, porque eles ganham dinheiro com isso. Quanto mais pessoas comprando por meio dos seus fundos, e a gente tem um cara igual o Larry Fink, CEO da empresa mais importante do mundo, falando sobre essa bodega, isso daí influencia diversas pessoas a entrarem nesse ramo de investimentos. Por isso que eu acredito que sim. Apesar de muitas pessoas acharem que, talvez flop e tal, pode ser que no curto prazo a gente tenha uma correção, como eu falei, como eu vou continuar falando aqui, mas eu vejo essa notícia como um ponto extremamente positivo, ainda mais pela BlackRock estar dentro disso daí, tá bom? Perfeito, pessoal. Seguindo aqui as notícias, uma coisa que tem assustado muitas pessoas é o seguinte: quando a gente viu a aprovação da ETF Spot de Bitcoin, a Grayscale possuía o fundo dela Trust, né? Possui, né? De Bitcoin e de Ethereum, que era o GBTC e o ETHE. Perfeito? E a gente viu uma grande pressão de venda por parte da Grayscale, porque funciona da seguinte forma. Então hoje a gente tem uma imagem aqui que ilustra isso aqui muito claramente. Pronto, essa imagem aqui, deixa eu dar o zoom para facilitar para vocês. Então imagina que vocês estão vendo aqui nesse quadrado que a gente tem uma diferença entre o preço do Ethereum e o preço do Ethereum Trust, tá? Da Grayscale. Os traders, percebendo isso, praticam o que a gente chama de arbitragem. Então os traders já tinham uma clareza que quando esses fundos fossem lançados, né, os ETFs da Grayscale, eles poderiam trocar esse Ethereum Trust pelo Ethereum normal de 1 para 1. Existia uma paridade, sendo que tinha um desconto para eles comprarem o Ethereum Trust. Então eles vão lá e arbitram, ou seja, causam uma pressão de compra no Ethereum Trust, o que faz com que o preço fique equiparado. E quando esse fundo é lançado, ele consegue trocar de 1 para 1, por isso que tem esse despejo. Eles compraram um Ethereum com desconto e agora vão vender, trocando o Ethereum Trust deles por um Ethereum normal, o Ethereum que a gente já conhece. Por isso que existe sim essa pressão. E existiu lá no Bitcoin e as pessoas estão com medo que ocorra esse mesmo movimento com o Ethereum, que eu acredito sim que vai ocorrer, mas não é o que tem ocorrido ainda, tá? Então houveram algumas movimentações e todo mundo já entrou em pânico. Caraca, agora esse que já está começando a vender. Mas não, a gente tem uma situação aqui que a gente tem um mini trust da Ethereum e essas movimentações já eram previstas. A gente pode perceber aqui, ó, que a gente, deixa eu dar um zoom para ver se fica legal, que a gente tem aqui as taxas, né, dos ETFs de Ethereum. E a gente percebe que a gente tem uma taxa aqui do Trust que é muito cara, que é 2,5%, que isso aqui pode ser até uma outra pressão de venda, na verdade uma migração, né, das pessoas que queiram ficar expostas a Ethereum, sair da Grayscale e ir para algum outro fundo, como o da VNEC, por exemplo, que está cobrando 0 de imposto nesse momento, 0 de taxa, né? E a gente tem aqui, ó, deixa eu só achar aqui, ó, um mini trust. Então eles têm um mini trust aqui da Grayscale, que é essa negociação que está acontecendo, essa transferência, que as pessoas estavam achando que já eram venda, apesar de eu achar e acreditar e os dados mostrarem que provavelmente a gente vai ter sim as vendas por conta disso daqui e por conta desse fatorzinho aqui também, tá, pessoal? Então hoje a Grayscale, o ETHE dela corresponde a 2,187% dos Ethereums em circulação. Então é uma pressão de venda aqui legal, tá? Então quando a gente teve a aprovação do ETF de Bitcoin, a gente ficou vendo por um grande tempo uma pressão de venda da Grayscale. E quando essa pressão de venda foi extinguida, beleza, o Bitcoin espocou para cima muito fortemente, tá? Claro que a gente estava vendo uma demanda muito grande por parte de BlackRock e outros fundos que haviam sido lançados também. A gente precisa ver esse mesmo movimento aqui com o Ethereum, tá bom? E agora vamos dar uma olhada aqui em MTGOX, que começou uma outra... Isso aqui é o nosso fantasma de cada ciclo, né? Vamos ver se realmente teve movimentações nas últimas 24 horas. Então a gente pode perceber aqui, ó, vamos lá, que a gente teve uma saída de 42 mil aqui mais ou menos, mas retornou aqui também 42 mil. E aí aqui a gente teve uma saída de...
Ó, 2.871 e já voltou, e 5.000 e pouco, voltou 1.000 e pouco, então ficou 3.000 fora. E a gente teve mais uma saída aqui de 1.000 e pouco. Essa se anula com essa. Então a gente teve uma saída aqui efetivamente líquida de um pouco mais de 2.000, eu acho que foram 2.200, eu tinha feito o cálculo aqui, 2.200 bitcoins que entraram aqui, ó, na Bitstamp, ó, 382 e 1.980. É isso aí mesmo, 2.200 mais ou menos, tá? Então, a gente teve efetivamente essa saída líquida aqui, provavelmente, pessoal, sim, para poder começar essa fase de ressarcimento, tá? E hoje tivemos o airdrop da Aveio, então alguns membros da comunidade conseguiram pegar esse airdrop, eu também consegui pegar esse airdrop, e a gente vê que o token saiu aqui dando uma derretida, né, de 0,20, chegou a bater 0,15 e agora está sendo negociado em 0,16, então a Aveio é um protocolo de disponibilidade de dados, vai ser o principal concorrente aí no momento de Celestia, até que a gente veja o lançamento da Egen DA, tá? Data Availability. Perfeito, pessoal? Então, esse foi o Cria News de hoje. Lembrando que sempre eu deixo todos os links aqui na descrição. O nosso grupo do WhatsApp gratuito vai estar aqui na descrição. Lembrando que no dia 6 nós vamos dar uma super aula aberta aqui no YouTube, onde nós vamos ensinar a estratégia mais lucrativa para você aproveitar essa segunda grande onda de alta no mercado que está prestes a começar. Após isso, nós vamos abrir vagas para nossa comunidade e quem tiver lá nesse grupo gratuito vai ter um desconto de R$500, perfeito? Então, espero você lá no grupo, além de receber insights diários, todos os dias eu mando diversos insights lá no grupo. Quem está lá no grupo pode confirmar aqui embaixo que eu mando sempre insights valiosos ali que vai te ajudar a entender todo o momento do mercado, tudo que está acontecendo. E não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal e nos vemos amanhã com mais um Cria News. Forte abraço, fiquem com Deus.